Haruardo! Domo, meu querido, minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Kanojo Karishimasu. Obviamente vamos falar sobre uma das melhores love comedies da atualidade, por conta de que, falando que eu achei como foi o que eu gostei sobre alguns pontos, acredito que a gente vai gerar uma boa dose aqui de entretenimento, de conversa, de bate-papo, onde eu digo minha visão, meus pontos, e quero ver a opinião de vocês sobre o que eu disse. Então, meus queridos, vamos ser honestos. A gente teve vários capítulos lançados. Eu sei que vocês pediram muito o Karishimasu, só que acontece que foi um período de transição de Karishimasu, e daí não era um período tão relevante, daí agora tendo lido o que eu deixei acumular, eu tô aqui pra conversar. Porque o período de transição foi 2 capítulos onde a gente viu mais foco dos personagens do exterior do arco anterior que foi concluído. Ou seja, a gente viu que, voltando às aulas da Daigaku do nosso querido protagonista, ocorre que a gente viu fatos novos que vai estreitando a relação dele com a Mizuhara. Por exemplo, amigo de ambas as partes estão ficando juntos, então isso pode ser um perigo futuramente. A gente vê pela própria fala do nosso querido Kuri: você ainda não contou a verdade, seu paspalho. Ele vai ficar bravo com você, isso se a piranha não falar antes. E daí acontece que, falando do nosso amado Kuri, ocorre que ele tá com taxas de pegação, porque ele pegou um bronze bacana, ficou nas baladas da vida, virou amigo da Mini-chan. Então não tô querendo falar nada, mas na amizade pode virar algo a mais, se é que você me entende. Então, Kuri e Mini, será que eu tô shippando aí? Bom, vamos ver, né? Pra todo caso, isso foi mais relevante. Daruka até não vou falar tanto agora, porque foi mais repetição de fanservice. A gente já conhece a Daruka, é uma parte mais sem graça o que tá ocorrendo com ela, é clichê. Mas relaxa que logo eu faço alguns comentários breves e rápidos sobre o momento que ela teve mais recente. Mas pra todo caso, o fato é falar do nosso amado Prota com a Mizuhara, que é o casal que vai rolar. Então, ocorre que se eu fiquei feliz e comemorei o fato dele pedir a garota pra irem almoçar junto, quem dirá quando ele tascar um beijo de verdade nela? Meu Deus, daí eu vou falar campeão. Vai ser uma narração melhor que do Galvão, se duvidar. A todo caso, gostei. A partir dos 2 últimos capítulos, se eu não me engano, a gente viu meio que um encontro oficial de Mizuhara e de Kazuya. É interessante porque é em modos o primeiro encontro oficial deles. Então é legal isso porque abordou alguns tópicos que tinha que ser concluído de uma vez por todas, como a face da Mizuhara chorando, a qualidade antiprofissional dela foi antiética, e daí o Kazuya entupiu ela de fatos. Então foi legal essa parte, mas o mais interessante é ver as faces dela e o tom de liberdade que ela tá tendo com ele. E isso é bacana porque dá aquele ar da amizade, mas o autor não quer fazer isso. Você vai entender até o final do vídeo. Mas então o meu elogio fica para as faces que ela nos proporcionou. A face de gato, algo clichê comum já. Eu diria que a face embriagada dela, uma face totalmente nova, que gera expectativas para o próximo capítulo em relação ao Kazuya. Então é interessante porque a gente percebe mais da Mizuhara, como eu disse, completa. Uma Mizuhara mais natural, uma Mizuhara mais confortável em relação ao protagonista. Por alguns motivos eu quero que você pense que a forma como eles estão se desenrolando está sendo de uma maneira muito perfeita e apaixonante. Eu diria que por mais que você odeie o Kazuya, não tem como. Ele tem aspectos que ainda irritam, é comum, é proposital. Mas a maneira como ele expressa sua perseverança, um homem desesperado atrás de reservas, digamos que essa maneira sempre prestativa, que chega a ser fofa e engraçada, foi muito bem feita, por isso tem meu elogio. Eu diria que se tivesse mais garotos e homens como Kazuya, a reputação dos homens não estaria tão feia e deplorável, então precisamos de mais pessoas com características boas e prestativas como as do Kazuya. E a partir disso, eu acho que é interessante outro ponto, porque tendo falado um pouco do Kazuya, devemos falar da best girl da obra, nossa heroína principal, a Mizuhara. É interessante porque nos capítulos mais recentes, a gente percebe uma situação mais confortável, um tom mais natural, e é bacana porque a Mizuhara agora ela está mais aberta. Por conta dela estar mais completa, ela ter tido um desenvolvimento, uma relação mais próxima e íntima com o Kazuya. Então é interessante porque a gente viu as faces comuns dela, como de gato, né? Onde ela impediu o Kazuya de pagar a conta no encontro oficial deles, o primeiro encontro. E é interessante porque, além disso, a gente percebe uma face totalmente nova, que gera expectativa pro próximo capítulo, porque ela está embriagada. Então é interessante porque, pensa, a gente nunca viu a Mizuhara assim. Então é um tom, fosse uma relação de amigos sendo feita e já construída.
Porém, tem alguns pontos que eu ainda vou criticar porque o autor não deixa oficialmente dado como amigos. Ele expressa isso e você vai entender até o final do vídeo o que eu quero dizer. Mas, para todo caso, não tem como, esse casal tá crescendo cada vez mais, tá ficando mais fofo, as atitudes do Kazuya são muito boas, então não tem como. Eu até torço para que seja a Mizuhara que tasque o beijo, porque visando a personalidade dela dominante seria até mais bacana. Então, sério, tem muita coisa legal, quero falar bastante sobre os capítulos mais recentes, sobre o foco dos capítulos de número 171, de número 172, que vão ser os principais assuntos tópicos do vídeo. Então vamos continuar falando sobre Kanojo Karishimasu, que deveria ficar mais conhecido nesses capítulos mais recentes como o primeiro encontro de Mizuhara com Kazuya. Começando a falar sobre o capítulo mais recente em alguns aspectos do que eu gostei do que vem rolando, vamos falar do encontro de Kazuya e Mizuhara, como tudo rolou e aconteceu desde o início. É interessante porque o Kazuya tá exausto, ele teve job, ele teve aula que voltou, ele teve maratona do Free Fire. Após tudo isso, ele pensa, caraca, que dia exaustivo. Eu queria uma recompensa após ter perdido aquela derrota e ter ficado aguentando a Haruka por 4 horas seguidas. E a partir desse momento, a recompensa veio na mesma hora. Esse que foi nossa querida Mizuhara que mandou uma mensagem através do WhatsApp mais famoso da Ásia, o nosso querido Riley. Acontece que ela disse na mensagem basicamente 2 tópicos importantes. O primeiro, ela perguntou, viu o vídeo novo do Haru? Acontece que ele ficou perplexo, ele não sabia o que responder, porque acontece que ele esqueceu de deixar as notificações ligadas. Então não sejam tapados como o Kazuya, que esquece de deixar notificações ligadas, porque assim você não acompanha o canal. Acontece que a Mizuhara é uma pessoa certa, uma pessoa prestativa, uma pessoa decente e acompanha todos os vídeos do canal. Por isso ela perguntou, viu o vídeo novo do Haru? Porque ela sabe o que eu já venho falando vários vídeos. Uma maneira de você chegar na crush, no arroba, é perguntando, conhece esse canal? Se inscreve nesse canal, vamos conversar sobre esse vídeo, sobre esse anime que o Haru recomendou. E acontece que é uma maneira muito fácil de chegar na crush assim. Às vezes você até namora a crush graças ao canal. Então, sério, a Mizuhara tá tão na do Kazuya que ela até tá seguindo a dica que eu dei e perguntou, viu o vídeo? Acontece que o Kazuya é um tapado, né? Ficou fazendo maratona de Free Fire porque o Saitama tá vestido de idol. E daí acontece que não, né? Ele não anda vendo. Decepção, Kazuya, eu diria que mais decepcionante que ele é vocês que não acompanham. Então acontece que daí ele pensa no que ele pode responder, mas em seguida ele continua lendo a mensagem. E nesta mensagem está escrito se ele não quer tomar um café para conversar a mais sobre o canal. Então acontece que aquela mensagem, aquela cantada de início para a conversa se desenrolar e ele marca um encontro com ela. Então, a partir disso, a gente vê que o encontro vai começar e eu irei falar o que eu achei da cena do encontro deles, como rolou. Mas antes disso, lembre-se, like no vídeo, comente o que você achou, compartilhe, se inscreva, vê a descrição, tem vídeos legais que eu recomendo que vocês assistam, vocês vão gostar se gostam desse. E acontece que eu ficarei muito agradecido se é a sua primeira vez no canal e você já for se inscrever. Eu ficarei muito feliz e mais feliz do que isso é só se você me seguir na rede de blogueirinhas mais famosa que está aqui na tela e na rede onde só tem psicopata que também é famoso do Pássaro Azul. Então se você me seguir em uma delas, eu já vou ficar muito feliz, comemorando e vou ficar muito grato. Então ajude o Senpai a atingir milhões de seguidores, ao Senpai dominar o mundo com o Karishimasu, faça com que o Senpai se torne uma blogueirinha. Então conto aí com o compartilhamento de vocês, que vocês me sigam, tanto aqui como no que eu já disse nas redes sociais. A partir de agora, acredito que voltando ao foco principal, vamos falar do que importa, do que é relevante, vamos falar sobre o Karishimasu, voltado no encontro de Kazuya com Mizuhara em um café. Começando o grande ponto do vídeo agora, vamos logo ao encontro de Mizuhara e Kazuya, que é, digamos, a impressão já geral em torno de tudo que rolou e o que eu gostei. Então, praticamente exaltando a beleza da waifu, a gente vê que ela tá de uma maneira bem casual no seu look design que foi utilizado pela escolha de roupas que o autor colocou nela. É interessante isso porque é um look que a gente nunca viu assim na Mizuhara. É um tom mais confortável, porém é marcante, tem estilo, porque ela já é por si só uma jovem muito bela. Então ocorre que colocar qualquer look vai deixar ela de uma maneira até confortável e gata demais. Então ocorre que a forma como foi usada um suéter, uma calça jeans, uma blusa por baixo, o cabelo preso de uma maneira elegante, ficou da hora. Digamos que ficou um tom casual, como se você fosse sair pra qualquer lugar, um encontro de amigos assim, ter uma conversa rápida, porém você não tá, digamos que desajeitada, desarrumada, você tá estilosa de certa maneira, ainda mais pelas características que você colocou como cabelo, por exemplo, ficou estiloso. Então a escolha do suéter
foi de uma forma que sobressaiu a escolha de uma blusa qualquer e uma calça jeans. Então tem uma elegância até de certa forma na forma como ela escolheu a sua escolha de roupas. É interessante porque a partir desse momento ocorre que chegando num café, num restaurante ali para tomar um golezinho, ocorre que vemos os olhares ao redor, algo típico do autor que eu já venho criticando, mas depois a gente fala sobre isso se eu me recordar. Mas é aquele clichê básico que todo mundo fica espantado pela beleza dela, como se ela fosse a única musa da cidade, como se não existisse Sumi-chan, como se não existisse Mini-chan, como se não existisse Ruka-chan. A Mizuhara é a única beleza inestimável daquela cidade. E ocorre que a partir daquele momento, a gente viu que todo mundo fica apaixonado por ela. Todo mundo tá com os prato ali, digamos, garfo babando, pensando como se ela fosse um bife. E ocorre que o Kazuya tá pensando, caraca, tá acontecendo a mesma coisa, isso é um encontro, é a primeira vez que a gente tá no encontro oficial e ela que me chamou, a gente tá no encontro! Então, tipo, o gado já tava no nível máximo de ilusão. E a partir disso, a alucinação tava chegando no Kazuya e ele já não tava batendo ideia com ideia. A partir desse momento, ele tava meio zonzo, não sabia o que falar, não puxou assunto e coube a nossa amada Mizuhara a começar a introdução da conversa com Kazuya. Chega a ser interessante o início da conversa por conta de que o Kazuya fica prestando atenção logo quando ela questiona, ela faz a primeira pergunta, porque para ter uma conversa natural, ela começa com uma boa introdução, né? Como andam as coisas acontecendo, como é que tá a filha do Futaro com a Yotsuba, me desculpa, a garota obsessiva, quer dizer, a nossa querida Ruka-chan. Acontece que as coisas evoluíram, os sentimentos do Kazuboy mudou, acontece que o nosso gado diz que não, ele continua sendo fiel à dona dele, e a partir desse momento é interessante porque só faltou berrante, mas acontece que a gente vê que ele reflete e fala apenas que não mudou seus sentimentos, mas ele diz por conta que ele continua apaixonado pela Mizuhara, mas acontece que a última parte ele só pensa para si e não fala. Então acontece que desse momento em diante a gente vê, né, que tá bom, acabou o assunto da conversa, porque ela perguntou e ele respondeu, e agora? Daí acontece que ela vai pro tópico central, gente. Ela entrega um envelope com dinheiro, onde é relacionado aos acontecimentos do final do arco anterior, do último encontro deles. É basicamente muito bacana isso, porque eu só tenho elogios. É interessante isso, gente, porque, mais uma vez, eu elogio a característica, digamos que, a nobreza da Mizuhara, a forma como ela é cuidadosa, responsável, ela percebe seu erro e ela mantém meio que o estilo de Rentaro Perfect. E é interessante isso porque ela reconhece e quer consertar isso. A partir desse momento, vemos que o Kazuya basicamente fala: Haruka, você é tão imbecil assim, você é tão burra que não percebe que eu amo você? E acontece que desse momento em diante, né, vemos que ele falou: calma, calma, não é bem assim, você entendeu o que eu quis dizer? Mas eu quis ajudar. E daí a gente vê que teve o lenga-lenga, o desenrolar, o Kazuya insistiu, falou umas qualidades, tentou defender o lado dele, do porquê ele quis fazer aquelas ações. É interessante isso, porque ele conhecia a nossa querida Sayuri-san. Então, a Mizuhara percebe a genuidade, o ato nobre do Kazuya, a gentileza dele, mas acontece que não tem como, né? Ela reconhece que foi um erro, ela acha errado a conduta dela, porque era um encontro, era uma ação profissional, e a gente vê daí a decisão que foi tomada. É interessante isso, porque praticamente tendo terminado o cafezão ali deles, a gente vê, né, que praticamente o encontro acabou. E desse momento em diante, a gente vai pra ação máxima do Kazuya, onde eu arranco elogios. Começando o clímax máximo aqui do vídeo, em torno do capítulo mais recente e mais importante, vamos à pergunta do Kazuboy para Mizuhara. Quer almoçar? Quer comer uma costelinha frita? E acontece que a Mizuhara pensa: então, meu gadinho 1, acontece que os gados 2 e 10 não vão gostar. Então, tá meio complicado, né? O que eles vão pensar se eu ficar com você fora do expediente? E acontece que ele é desmoronado, porque a gente leva aqui na zoeira, mas o Kazuya arrumou toda coragem no mundo. É um ato que, sério, eu arranco elogios pra ele, porque ele é medroso, envergonhado, desajeitado. Como o autor mostra na nossa perspectiva que é uma relação muito amigável, de confiança mútua que está sendo construída, acontece que ainda não está descrita como isso na história, na realidade do Karishimasu, porque ele se vê como cliente, ocorre que ele tem coragem de fazer uma atitude impensável, saindo da posição de conforto, e acontece que a Mizuhara acaba com o cara. Ela se fez de difícil para depois falar: vem que eu te quero. É tipo isso. E de certa maneira me irrita isso, porque, cara, não me coloca isso, os outros clientes não vão gostar. Isso faz parecer que o Kazuya só tá atrelado como cliente, e infelizmente ainda está. Porém, na interpretação, tudo que já ocorreu do arco da Sayuri não tem como. Tá estampado na cara que ele é apaixonado e que, no mínimo, eles devem ser considerados amigos.
por conta de que vai ser o cúmulo se de uma relação fake eles forem para uma relação. Vamos se pegar de verdade agora? Sério, isso vai me irritar, porque eu quero ver a relação profissional se estendendo como amigos, como está sendo feita, para depois eles virarem um casal de verdade. É muito mais bonito, desenrola, desenvolveu confiança mútua, como amigos, como parceiros, senão fica muito vago. Ah, você é só um cliente. Não, você tem que ser um amigo. Daí sim, você é o cara que é apaixonado por ela. Então, isso me irrita um pouco, porque o autor não quer descrever isso, talvez pelo fator, eles têm que ser um casal, mas antes disso, constrói a amizade. Então, tá aí meu ponto, minha crítica pro autor, porque isso me incomoda de certa maneira, porque a Mizuhara tava perfeita, e daí ela fala essa fala que ficou muito forçadinha, ainda mais pelos atos do Kazuya ultimamente em relação a ela. Mas tudo bem, jeito de tsundere, depois ela fez aquele orgulhinho, mas depois topou. Então foi uma bomba de explosão. E a gente vê o encontro se estendendo para o almoço, porque foi do cafezinho de manhã, agora para a refeição do prato principal. E a partir disso, a gente vê que o Kazuya se dobra, se multiplica 5 vezes mais, ele começa a quebrar seus dedos como Midoriya, mas ele vai achar um restaurante decente para levar a garota dele. E a partir desse momento, ele tá feliz, né? É o efeito da adrenalina, ele não vai sentir as consequências depois. E a gente vê que todas as reservas estão esgotadas, ele tá sendo perseverante, mas a Mizuhara é tipo... como é que tá? E daí ele fala, chill, relaxa, eu dou conta. Confia. E daí acontece que a gente vê, né, a Mizuhara dizendo, ó, Damaré, a gente vai naquele restaurante e pronto. E daí acontece que ele falou, sim, querida. E foi tipo isso, né, muito uma relação da vida real. É interessante, gente, porque um ponto alto que tem que ser elogiado é o restaurante escolhido. É basicamente tipo um restaurante de esquina. E é bacana isso, porque ele é meio rústico, é meio simples, não é restaurante caro como estava sendo os encontros de aluguel. E é interessante isso porque o Kazuya conhece outro lado da Mizuhara. É interessante porque um dos aspectos que foi apresentado, o Kazuya deve preservar dinheiro. E isso o autor vem batendo muito, a Mizuhara sempre avisa isso. Porque em algum momento vai ser necessário. Mas será que vai acontecer um momento crítico que o Kazuya vai sentir as consequências e ele vai precisar de um dinheiro a mais? Esse que é o grande ponto, que eu já gostaria que fosse desenvolvido no arco. Possivelmente tratamento da, digamos, Nagome, ou alguma coisa voltada para gastos que ele precisa se manter, senão ele vai ser despejado. Então eu gostaria de ver alguma coisa assim, digamos que talvez ele sinta as consequências da perda de dinheiro e ele tenha que reaver dinheiro de uma maneira mais rápida. A partir disso, eu acredito que é um ponto alto, porque esse aviso que a Mizuhara já falou e não é a primeira vez, é batido mais uma vez, seja como um aviso, como uma cobrança de namorado por namorado, como um aviso que pode virar algo importante futuramente. Para todo caso, a gente fica ciente disso e ocorre que a gente vê eles no restaurante. É interessante porque o Kazuya já foi nesse restaurante e acontece que está dando a entender que não, pelas atitudes da Mizuhara, como se ela fosse mais do que ele. E a partir desse momento, a gente vê que ele pensa que ele está conhecendo faces novas dela. E é interessante o ponto que o autor quis colocar pra gente, que não importa o local. Se a pessoa realmente é próxima de você, gosta de você, ela vai se sentir confortável, não importa a escolha que você faça. É interessante porque a Mizuhara escolheu aquele restaurante, ela gosta, o Kazuya também já foi lá. Então é importante porque para nossa realidade muitas pessoas às vezes pensam, principalmente os garotos, poxa, aquele local é top, é caro, mas vai valer a pena? E muitas vezes você nunca mais vai ver a garota. Tô sendo honesto e cruel com vocês. Não tem que ser assim, vocês têm que se importar com os gastos, vocês têm que dar valor ao dinheiro e acontece que não tem como. Muitas vezes você vai no local e você vai sentir que foi um desperdício de dinheiro, porque você nunca mais conheceu a pessoa, você conheceu por mais algum tempo, você percebe que depois não é a sua alma gêmea, então é interessante isso, porque daí você vai pensando, caraca, eu gastei tudo isso, e acontece que agora, eu perdi dinheiro, nunca mais vou falar com a garota. Então, é interessante isso, gente. Eu sei que acontece casos disso. Então, é interessante porque o autor nos mostra. Muitas vezes, pense num lugar simples, mais confortável, que a comida é boa, e você é próximo da pessoa, que ela vai se sentir confortável. Porque, a partir do momento que a pessoa que você tá afim não se sente confortável na escolha, provavelmente, do local que você escolheu, provavelmente algo já está errado. Porque você também não vai escolher um lugar ruim. Vai escolher um local simples e muito bom, aconchegante. Então pense e já comece a pensar nas suas relações. Será que ela realmente é a garota com quem eu devo me aproximar? Já pense nisso. Para todo caso, dica do Haru Senpai para os discípulos do MCC, que nosso querido Miyajima Sensei nos mostrou. A partir disso, nosso querido Kazuboy
viu a face nova da Mizuhara, seu sorriso, sua fala, ele escolhe o mesmo prato que ela, e a partir desse momento, para terminar o capítulo, a gente vê que ela vai dar umas bebidas num bom vinho branco, e ocorre que o Kazuya pensa, então eu quero uma cerveja. E acontece que a gente viu que a Mizuhara se fez de forte, mas ela é fraca de copo. Uma hora depois já tava toda tontinha e o Kazuya pensa, caraca, o que eu faço com essa garota? Concluindo o capítulo de uma maneira que cria expectativas para o próximo. Sem dúvidas, ótimos capítulos para Kanojo Karishimas, que eu tinha para exaltar aqui com vocês. Então, meus queridos senhores e minhas queridas recém-casadas, eu acredito que é interessante abordar que a narrativa do arco até então começado está muito bem feita. Acho que ficou interessante as faces da Mizuhara, que torna a personagem muito mais apaixonante. E as atitudes do Kazuya são alvos de elogio, a forma como ele está se desenrolando, mantém um pouco da estética dele ainda amedrontado e desajeitado, mas ele está reunindo mais coragem, então deve ser feita palmas para o Kazuya, porque ele merece ser reconhecido por isso. Acredito que o grande ponto é a Ruka, não tenho comentários muito para ela, no comments, porque ela sabe os sentimentos do Kazuya, mas ela está se fingindo ser cega como a Mizuhara era cega de orgulho. Acontece que a Mizuhara já se tornou completa. Espero que a Ruka não demore a se tornar uma personagem completa, meu querido Miyajima-sensei. Para todo caso, acredito que a partir de então, Ruki-kun lá com a Mini-chan é uma possível chip, vai ser interessante esses dois. Ele pegou um bom bronze de praia. Acontece que tem outros personagens que a gente tem que ver o desenrolar, né? Como Kibe Mami, por conta de que a gente não sabe o que tá rolando. O aviso está sendo colocado, a bomba vai explodir em algum momento. E eu acho que o grande ponto do capítulo que deve ser elogiado é os gastos do Kazuya, de certa maneira, porque isso tá virando um momento crítico e ele tem que começar a dar mais valor por dinheiro dele. Então, esse é o tipo de problema ainda do Kazuya que ele age muito como garoto, né? Ele tem que começar a amadurecer mais essa estética. E, infelizmente, é o tipo de coisa que eu acho que ele nunca vai melhorar, e ele só vai melhorar, talvez, numa relação com a Mizuhara, onde ela sempre vai puxar a orelha dele, por conta de que ela vai ser a responsável pelas finanças dele, por exemplo. Eu acredito que isso possa acontecer. Então você vê que vai ser algo meio complicado, mas ao mesmo tempo interessante. Para todo caso, a química entre os dois está melhorando cada vez mais, a interação, os diálogos. Eu tô curtindo tudo que tá sendo feito, eu acho que é só elogios, e acredito que com praticamente tudo abordado sobre os capítulos mais recentes que eu desejava destacar com vocês, eu vou para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Kanojo Karishimas? Para o próximo capítulo de Kanojo Karishimas, eu diria que devemos criar expectativa alta. Afinal, teremos nossa querida Mizuhara meio que bebadinha, ao lado do nosso querido Kazuya, que vai estar inocente com o lado de perversão dele alto. Então, o que podemos esperar? Um banho de água fria, Mizuhara tentando dar uns pega no Kazuya, a gente vai ver o Kazuya se culpando depois por não ter feito nada. Bom, vai ser interessante porque vai ser algo totalmente novo na relação deles, então vai ser muito engraçado isso. Eu diria que também vai ser interessante, talvez, o que ela possa falar. Também veremos a forma com que ele vai agir. A gente também pode pensar que a Mizuhara talvez tente aprontar alguma coisa, mas o Kazuya não vai saber qual decisão ele pode fazer, olhando as ações da Mizuhara. Então, é interessante porque ele vai tomar coragem, ele vai ter que ser meio que o dominante da relação ali, pra fazer com que ela desperte. E eu acho que o mais interessante de tudo isso é que pode aparecer algum personagem importante que a gente já conhece, ou talvez pode ser que se desenrole no final daí do capítulo já possíveis pistas do arco novo. Mas eu acho que ainda vai ser focado inteiramente em Kazuya e Mizuhara, e essa cena totalmente única, uma relação nova, faces inusitadas de Mizuhara ao lado de Kazuya. Então, você já sabe que lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kanojo Karishimas. Mata, né?